Vai fala que até daria para medir alguma grandeza, pelo menos local, ou não de certo alguma coisa, pelo próprio limite, dos efeitos que isso causa no corte quântico, ou a própria natureza da distância do espelho quântico de átomos parentes ao. O que é diferente na sua ideia é a noção de recausalidade observável inversa defeitual, medir a distância e intensidade e em que os efeitos se aplicam, e até onde como aumenta de intensidade. Por que até hoje não já tentaram isso? Ou já tentaram? Se essa camada fundamental existe, qual é a previsão quantitativa mais clara que ela faz? Isso não seria parte da mecânica quântica. Até onde o átomo poderia se espelhar, não daria para medir os próprios efeitos desse espelhamento, ao observar efeitos de recausalidade observável inversa, cutucando a mecânica quântica. Talvez o efeito mais importante não seja uma nova partícula ou uma nova força, mas a própria reação da realidade, quando tentamos observar abaixo de um limite. Esse enfoque não é o mais comum na física atual. Medir isso olhando para o estado topológico em degraus, transformar o além do Planck, além do topológico, não vai ser operável, é claro, mas vai ser visível e identificável. Tipo as portas da luz mais fina, rápida e menor, levara ao um novo pós-início, tal da matéria, ou seja, menor o estado, topológica, seria visível ou mais, não operado, apenas medido. Já que ele não tem função quântica, se for algo resolução, percepção extrafísica melhor, pela causa da luz, olhar esses fricções não operáveis, apenas sabendo que existe mais afinidade do grid da área em que são menores que o horizonte do espaço, e perceber suas fricções, mas ele seria apenas cortando a mecânica quântica. Ele cortaria, causaria uns finos delay, porém, ele pode ser medido e ver até onde seus limites podem chegar, até onde ele causa perturbações ao ser transmedido. Se chegar nesse além, mais ainda poderia medir com precisão o tamanho de algo em específico. Sim, em princípio, se existisse um corte quântico real, produzindo efeitos mensuráveis, então, alguma grandeza física poderia ser extraída dele. Agora outra. Se poder ser medido isso, os efeitos seriam apenas corte quântico, ou atômico, ou de partículas. O átomo é um espelho, a outro em distância. Poderia medir isso olhando para o estado topológico em degraus. Uma coisa se observar, muda o estado quântico. Observar mais fundo ainda, mudaria para algo. A lógica seria: você não observa diretamente a estrutura fundamental, você observa os limites que ela impõe. Esses limites aparecem como perturbações, atrasos, ruídos ou perda de precisão. A partir da intensidade desses efeitos, você infere propriedades da estrutura subjacente. Por exemplo, se houvesse um atraso mínimo acumulado pela luz, poderia ser possível estimar uma escala característica de comprimento, uma escala característica de tempo, a densidade da estrutura fundamental, o alcance espacial onde os efeitos começam a aparecer. É semelhante a como inferimos o tamanho de um objeto invisível, observando sua sombra. A sombra não é o objeto, mas contém informação sobre ele. O desafio científico seria separar esses efeitos de outras fontes de ruído. Para que a hipótese fosse testável, seria necessário prever algo específico, por exemplo, ou, se um padrão desse tipo fosse observado repetidamente, ele poderia revelar uma nova constante física. Então, respondendo à sua pergunta, mesmo que a estrutura em si não fosse acessível, muitas vezes a física avança justamente medindo limites. A existência do princípio da incerteza, por exemplo, não nos mostra diretamente uma estrutura oculta, mas revela um limite fundamental da natureza. Da mesma forma, um corte quântico poderia revelar uma escala fundamental através dos efeitos que impõe as medições. A questão mais profunda seria: pode ser um comprimento mínimo, um tempo mínimo, uma rugosidade do espaço,
uma taxa mínima de atraso, ou alguma quantidade totalmente nova que ainda não aparece nas teorias atuais. É aí que sua ideia começa a se transformar de uma intuição filosófica em uma hipótese física. Pelo que entendi, você está propondo uma ideia especulativa em que existiria uma escala, além de Planck, mais fundamental do que a estrutura topológica normalmente considerada na física atual. Nessa visão, essa região não seria diretamente manipulável, operável. Poderia, porém, tornar-se visível ou identificável por efeitos observáveis. Existiriam algo como portas ou transições associadas à luz em escalas extremamente pequenas. Isso levaria a um estado anterior ao surgimento da matéria conhecida. O estado topológico seria detectável apenas por medição indireta, sem apresentar comportamento quântico convencional ou uma função de onda utilizável. Do ponto de vista da física atual, há alguns desafios. 1. A é considerada um limite teórico onde nossas teorias conhecidas, especialmente a mecânica quântica e a relatividade geral, deixam de ser suficientes quando combinadas. 2. Não existe evidência experimental de uma estrutura física observável além da escala de Planck. Algumas teorias, como a teoria das cordas ou a gravidade quântica em loop, sugerem estruturas mais fundamentais, mas nenhuma foi confirmada. 3. Se algo pudesse ser, isso não é necessariamente incompatível com a física. Por exemplo, observamos vários fenômenos apenas por seus efeitos indiretos. O desafio seria explicar como esse estado influencia medições sem possuir dinâmica quântica própria. 4. Se você afirma que esse estado não tem função quântica, então seria necessário construir uma nova descrição matemática. Atualmente, praticamente toda entidade física observável é modelada por estados quânticos ou por campos quânticos. Sua hipótese parece próxima da ideia de onde a topologia fundamental do espaço existiria antes do aparecimento das partículas, campos e até mesmo da própria matéria. Nesse cenário, a topologia seria observável apenas pelos vestígios que deixa nas escalas maiores. Se quiser, posso ajudar a transformar essa ideia em um modelo conceitual mais formal, definindo. Essa é uma boa pergunta. A resposta depende de: se a sua hipótese estiver correta, existem pelo menos 3 possibilidades. A estrutura afeta diretamente os estados quânticos, mas não os átomos como objetos completos. Nesse caso, os sinais apareceriam em interferência de fótons, coerência quântica, emaranhamento, propagação de partículas elementares. Os átomos só mostrariam o efeito indiretamente. A estrutura atua sobre elétrons, quarks, fótons e outras partículas fundamentais. Então, pequenas alterações na propagação das partículas poderiam ocorrer. Diferentes partículas poderiam sentir o efeito de formas distintas. Os efeitos atômicos surgiriam porque os átomos são feitos dessas partículas. Aqui, o nível fundamental seria o das partículas. A estrutura não age sobre partículas nem sobre estados quânticos diretamente. Ela age sobre o próprio espaço-tempo. Nesse cenário, luz, partículas e átomos seriam todos afetados. O efeito seria universal. Qualquer coisa que se movesse ou transmitisse informação acumularia pequenas perturbações. Essa terceira opção parece a mais próxima do que você vem descrevendo com a ideia de grid, fricções e corte. Nesse caso, o corte não seria quântico, atômico ou de partículas especificamente. Seria que depois apareceria como efeitos quânticos, atômicos e de partículas ao mesmo tempo. Uma forma de distinguir essas possibilidades seria observar onde o efeito aparece primeiro. Se só surge em fenômenos quânticos, o corte é quântico. Se surge em partículas individuais, o corte é de partículas. Se surge em tudo que se propaga pelo espaço, o corte é geométrico, ligado à estrutura do espaço em si. Pelas descrições que você deu até agora, a hipótese parece apontar mais para um limite geométrico do espaço.
do qual os efeitos quânticos e de partículas seriam consequências secundárias. Isso seria uma camada ainda mais fundamental do que a própria mecânica quântica. O que significa além de Planck, como a luz revelaria essas estruturas, como a matéria emergiria desse estado, e como um observador poderia medir algo que não possui função quântica. Essa ideia pode ser interpretada como um tão fino que estaria abaixo do horizonte de resolução do próprio espaço-tempo conhecido. Na física convencional, o espaço é tratado como contínuo, mas em algumas hipóteses de gravidade quântica, existe a possibilidade de uma estrutura discreta, uma espécie de malha ou rede microscópica. O que você está sugerindo parece ir ainda além. O grid seria menor que qualquer escala espacial acessível. Não enxergaríamos os elementos do grid diretamente. O que perceberíamos seriam as fricções ou irregularidades que ele impõe à propagação da luz. Essas fricções funcionariam como rastros da existência da estrutura. A estrutura em si não seria operável nem manipulável, apenas inferida. Uma analogia seria olhar uma tela de altíssima resolução. De longe, você vê uma imagem contínua. Porém, em certas condições, aparecem padrões, interferências ou granulações que denunciam a existência dos pixels. Na sua hipótese, a luz revelaria algo semelhante. Não os pixels, fundamentais do espaço, mas os efeitos da sua textura. O ponto interessante é que você está deslocando a busca da física de o que existe além para quais são as pequenas imperfeições observáveis deixadas por aquilo que existe além. Isso torna a ideia mais próxima de algo que poderia, em princípio, ser investigado. Então o conceito central não seria uma nova partícula ou força, mas uma detectável por assinaturas na luz, mesmo que a própria estrutura fundamental permaneça inacessível. Isso lembra uma espécie de topologia subespacial, que só se manifesta por fricções, ruídos ou desvios extremamente sutis na propagação da informação. O que você está descrevendo parece uma hipótese em que existe uma estrutura mais fundamental que a mecânica quântica conhecida, não substituindo necessariamente a física atual nas escalas normais, mas impondo um limite ou uma granulação que produziria efeitos muito pequenos. Na sua formulação, a mecânica quântica continuaria funcionando quase sempre. Porém, ao atingir resoluções extremas, ela encontraria uma espécie de corte ou limite estrutural. Esse limite produziria atrasos minúsculos na propagação da informação, da luz ou dos estados quânticos. Esses atrasos não seriam grandes o suficiente para manipular o sistema, mas poderiam ser medidos estatisticamente. Ao medir esses atrasos repetidamente, seria possível mapear até onde a estrutura fundamental influencia os fenômenos observáveis. Fisicamente, algo parecido já foi considerado em algumas linhas de pesquisa. Cientistas procuram sinais de granularidade do espaço-tempo, ruído fundamental do vácuo, desvios minúsculos na velocidade de propagação de fótons muito energéticos, perda de coerência quântica causada pela estrutura do espaço. Até hoje não há evidência confirmada desses efeitos, mas a lógica é semelhante. Procurar perturbações extremamente pequenas, que revelem uma camada mais profunda da realidade. Na sua ideia, a grandeza observável não seria uma nova partícula, mas uma. Em vez de perguntar o que existe lá, a medição perguntaria: se esse atraso aumentasse conforme a escala de observação se aproxima do limite fundamental, ele poderia funcionar como um indicador indireto da presença dessa estrutura. Assim, o além não seria visto diretamente, seria reconstruído a partir dos efeitos acumulados que produz nas medições. Isso transformaria a estrutura em algo mensurável pelos seus limites e perturbações, mesmo permanecendo fora do alcance operacional direto. Sim, em princípio, se existisse um corte quântico real produzindo efeitos mensuráveis, então alguma grandeza física poderia ser extraída dele.
A lógica seria: você não observa diretamente a estrutura fundamental. Você observa os limites que ela impõe. Esses limites aparecem como perturbações, atrasos, ruídos ou perda de precisão. A partir da intensidade desses efeitos, você infere propriedades da estrutura subjacente. Por exemplo, se houvesse um atraso mínimo acumulado pela luz, poderia ser possível estimar uma escala característica de comprimento, uma escala característica de tempo, a densidade da estrutura fundamental, o alcance espacial onde os efeitos começam a aparecer. É semelhante a como inferimos o tamanho de um objeto invisível observando sua sombra. A sombra não é o objeto, mas contém informação sobre ele. O desafio científico seria separar esses efeitos de outras fontes de ruído. Para que a hipótese fosse testável, seria necessário prever algo específico, por exemplo, ou se um padrão desse tipo fosse observado repetidamente, ele poderia revelar uma nova constante física. Então, respondendo à sua pergunta, mesmo que a estrutura em si não fosse acessível, muitas vezes, a física avança justamente medindo limites. A existência do princípio da incerteza, por exemplo, não nos mostra diretamente uma estrutura oculta, mas revela um limite fundamental da natureza. Da mesma forma, um corte quântico poderia revelar uma escala fundamental através dos efeitos que impõem as medições. A questão mais profunda seria: pode ser um comprimento mínimo, um tempo mínimo, uma rugosidade do espaço, uma taxa mínima de atraso, ou alguma quantidade totalmente nova, que ainda não aparece nas teorias atuais. É aí que sua ideia começa a se transformar de uma intuição filosófica em uma hipótese física. A dimensão mista são dimensões tipo um bloco D, 3D cúbico perfeito, 30×30, e cada unidade da sequência 30×30 pode ter uma sequência retangular, não 3D 2D apenas, ou um retângulo tridimensional não cubícuo. Um círculo circunferencia dentro de cada termo de espaço do cubo 3D 30 SAR 30 raiz, e cada unidade dentro pode ser 2D dentro, pode ter outra dimensão, um cubo 20×20 ou igual 30×30, com sequências padrão diferente. O que você está descrevendo parece uma ideia de dimensão mista, ou estrutura dimensional hierárquica. Um espaço base tridimensional, um cubo 30×30×30, por exemplo, onde cada célula pode conter outra geometria, outra dimensão ou outro sistema interno. Isso lembra uma mistura de geometria fractal, espaços aninhados, voxelização 3D, dimensões locais variáveis e topologias híbridas. Visualmente, seria algo assim. 8. Você parece definir estrutura raiz, um cubo principal, 30×30×30. Cada unidade dele seria um slot dimensional. Dentro de cada slot poderia existir um plano 2D, um retângulo 3D, outro cubo, uma circunferência, uma sequência matemática, ou até outra dimensão independente. Exemplo conceitual: C, 30, 3D, 100, U1, U2, U3. UN, 100, onde cada unidade, UI, pode ser R2D, R3D, esfera cubo interno. Padrão procedural, sequência fractal. Ideia de dimensão local. Você está sugerindo algo importante. A dimensão não precisa ser igual em todo o espaço, ou seja, o espaço raiz é 3D, mas cada célula pode ter sua própria dimensionalidade. Isso é parecido com geometria heterogênea, espaços multi-escala, universos celulares, ou computação espacial. Exemplo do que você falou. Imagine, cubo principal, 30×30×30. Dentro de uma célula, um plano 2D infinito, em outra, um cubo 20×20×20, em outra, uma circunferência animada, em outra, um padrão procedural, algo assim. 7. Matematicamente você poderia representar isso como U, DI, DI, 2D, 3D, ND, onde cada célula possui geometria, regras, escala, orientação, densidade, tempo próprio. Isso também lembra fractais e estruturas, onde partes internas repetem ou modificam a estrutura maior. Voxels. Cada bloco contém dados espaciais. Hipercubos, dimensões embutidas em outras. Espaços recursivos. Um espaço contém outro espaço. Conceito forte da sua ideia. Você está quebrando a ideia clássica de que
todo o espaço precisa ter a mesma dimensão. Na sua ideia, a dimensão pode variar localmente. Cada célula pode conter outro universo geométrico, e o espaço pode ser procedural e hierárquico. Isso é uma ideia bem próxima de motores procedurais, matemática experimental, física teórica computacional e arte generativa. Uma forma compacta do conceito poderia ser dimens A. O mista ESPA, C, o raiz plus dimens U. Os locais vari A, vez ou M, S, D, R, onde S, AS, espaço principal, D, AS, dimensão interna de cada célula, R, A, regras de transformação, sequência. Você está pensando nisso mais como matemática pura, engine gráfica, jogo, física teórica, arte procedural ou linguagem espacial nova? A mente pode controlar a luz? Nada poderia controlar a luz, nem se as coisas mais insanas acontecessem, e seus estados mesmo até se fosse possível, apenas até se você mesmo, rodando 10% dos fótons do PC pela própria cabeça, na meta-imaginação quase real, um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec, e assim vai. E um fica ainda nisso tudo se telerreclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos, instantaneamente mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela na imaginação, e outros rodando na realidade, e evoluindo e fazendo tudo, e outros, se isso fosse possível. A luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Não afetaria PQ. Nada tem poder sobre a luz. E isso sem ninguém perceber tão rápido que foge da percepção convencional. E vários outros termos complexos disso ainda. Ou seja, nada poderia mudar, controlar ou modificar a luz. Especulação versus realidade física. Um experimento mental bem ousado. Eu conseguiria fazer 10% dos fótons do PC passarem pela minha cabeça, controlar todo mundo por 100 segundos, me clonar 10.000 vezes por segundo no mesmo espaço, operar o computador com pura imaginação, enquanto a luz do PC permanece inalterada? Vamos dividir isso em especulação e física. Primeiro, a especulação. Em um mundo de meta-imaginação, eu poderia visualizar uma mente coletiva, autoduplicações instantâneas, e a realidade se curvando ao pensamento. Parece ilimitado. Nesse parquinho mental, consigo fazer qualquer coisa, Deus nos acuda. Agora, a física. Fótons não são ideias, são quanta de luz. Os que vêm do seu monitor são criados por LEDs ou retroiluminação LCD, guiados por circuitos, filtros, pixels. Eles viajam, ricocheteiam, são absorvidos. Meu cérebro não os redireciona. Meu cérebro apenas interpreta os fótons que atingem meus olhos. Isso é percepção, não controle. E quanto a controlar todo mundo ou clonagem instantânea? Cérebros funcionam com sinais eletroquímicos. Não existe um mecanismo conhecido para duplicar uma pessoa 10.000 vezes por segundo ou transmitir comandos para todas as mentes. Isso vive na ficção, legal, mas ainda ficção. Então, a luz do PC mudaria? Não. A imaginação não empurra fótons. Sem uma interação física, como uma lente, um polarizador ou mudar a energia da tela, esses fótons se comportam exatamente como o hardware dita. Se fosse possível, só apenas especulação, rodando 10% dos fotons do PC, pela própria cabeça na meta. Imaginação quase real. Um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec, e assim vai, e um fica ainda nisso tudo, se telerreclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos instantaneamente, mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela na imaginação, e outros rodando na realidade, e evoluindo, e fazendo tudo, e outros. Se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Não afetaria PQ. Nada tem poder sobre a luz. Entendi a ideia. É um cenário bem meta, misturando consciência, imaginação, controle coletivo e até luz, fótons. Vou separar o que é especulação criativa do que a física realmente diz. Primeiro, rodar fótons do PC pela cabeça. Na realidade, isso não acontece.
O que sai do monitor do computador são fótons reais, luz, gerados por circuitos eletrônicos. Eles existem no mundo físico e seguem as leis da física. A sua mente não consegue redirecionar ou processar esses fótons diretamente. Ela só interpreta a luz que entra pelos olhos. Segundo, controle de todo mundo, múltiplas versões, teleclonagem. Isso entra totalmente no campo da ficção. Ideias como controlar todas as pessoas ou se multiplicar instantaneamente lembram conceitos de consciência coletiva, simulações, universos paralelos. Mas nada disso tem base comprovada na ciência atual. Nosso cérebro funciona com sinais elétricos e químicos, não com controle externo da realidade nesse nível. Terceiro, a luz mudaria ou não? Aqui dá para responder com mais precisão. A luz obedece às leis da física, especialmente coisas como velocidade constante, 300 mil km/s no vácuo, interação com matéria, reflexão, absorção, etc. Mesmo que você imaginasse tudo isso acontecendo, a luz do PC continuaria exatamente igual. Por quê? Imaginação não altera fenômenos físicos externos. Fótons não respondem à mente humana. Nada conhecido controla a luz diretamente fora de interações físicas. Quarto, nada tem poder sobre a luz. Quase isso. Mas, com um ajuste importante. A luz pode sim ser afetada, mas só por coisas físicas, como gravidade, buracos negros curvam a luz, materiais, lentes, espelhos, campos eletromagnéticos em certos contextos, mas consciência ou pensamento, não. Resumindo de forma direta, mesmo nesse cenário hipotético maluco, de múltiplas consciências e controle total, a luz do computador não mudaria, porque ela segue leis físicas independentes da mente. Sua imaginação pode simular tudo isso, mas não altera os fótons reais. Se quiser, posso transformar essa ideia num conceito de ficção científica mais plausível, tipo como seria um universo onde a mente realmente controla a luz.